Bom dia, galerinha do segundo ano. Aqui é o Betão para mais uma aula. Eu sei que eu havia prometido que essa aula seria no Meet, mas infelizmente, durante você estar assistindo essa aula, eu vou estar em uma audiência, né, lá no juizado. Então, infelizmente, eu não poderei estar presente aqui durante o horário de aula, tá? Então, vocês me desculpem, mas eu não poderei estar aqui presente durante o horário de aula. Mas, como estamos num regime não presencial, né, temos a possibilidade aí de estar dando continuidade aos nossos estudos, mesmo que eu não esteja presente com vocês, nem que seja no WhatsApp, no Meet, mesmo que eu não esteja presente, existe a possibilidade de estar gravando essa videoaula e vocês estarem assistindo isso em horário de aula, da minha aula, sem nenhum tipo de prejuízo, tá? Lógico, o que eu vou fazer? Caso surja alguma dúvida com relação à correção dos exercícios passados aqui, por gentileza, manda no meu privado no WhatsApp, mas eu não garanto que será respondido hoje pela parte da manhã. É muito provável que eu responda isso na parte da tarde ou à noite, porque eu não estarei podendo, né, manusear ou utilizar o telefone durante o horário da aula, ou talvez até durante a manhã inteira, nunca se sabe, tá? Bom, mas como eu havia falado para vocês, a gente ia corrigir. Eu passei do 1 ao 7, se eu não me engano, tá? Vamos corrigir o máximo de exercícios que der para corrigir no nosso horário de aula, tá? E aí na próxima aula a gente começa aí com um conteúdo novo, um capítulo novo, um módulo novo, tá? Bom, a gente está falando de ondulatória, tá? Relembrando, nós estamos falando de fenômenos ondulatórios também. E agora nós vamos começar a fazer aqui a correção das atividades da aula de fenômenos ondulatórios, né? De ondas estacionárias, né? E tudo mais. Então vamos começar aqui. Número 1. Os golfinhos são capazes de emitir ondas sonoras com frequência entre 40 e 150 kHz. Responda, considerando que a velocidade na água é de 1.450 metros por segundo, responda. Letra A. As ondas sonoras emitidas pelos golfinhos são audíveis ao ser humano? Tá? Então, a primeira coisa aqui. Essa primeira questão aqui, ela até é ambígua, né? Com frequência entre 40 e 150 kHz. Na verdade, não é isso. Não é entre 40 e 150 kHz. Entre 40 kHz e 150 kHz, tá? No começo até eu fiquei meio assim, mas 40 já é audível, né, e tal. Mas não, ele quis dizer 40 kHz a 150 kHz, tá? Foi o que ele quis dizer. Então eu vou vir aqui, ó, nessa letra A. Gente, 40 kHz já está muito acima daquilo que o ser humano consegue ouvir, né? O ser humano, ele consegue ouvir, se eu não me engano, de 20 a 20 kHz, né? De 20 Hz a 20 kHz. Só tirar a dúvida aqui. Só tirar essa table, mas eu tenho quase certeza que é isso, ou algo muito próximo disso, né? Deixa eu ver aqui. Onde é que tem frequências audíveis aqui? Deixa eu ver. Aqui, a frequência é de 20 a 20 mil Hz, tá? Então eu tô certo. Então, se é de 40 kHz, ou seja, 40 mil Hz a 150 mil Hz, tá totalmente fora do que nós chamamos de zona audível. Então, nesse caso aqui, a gente vai responder que não, né? Não está dentro da zona audível, ou seja, faz parte dos ultrassons. Então, eu vou vir aqui e vou dizer não, vírgula, pois essa faixa corresponde aos ultrassons. Ok? Beleza, aqui então a nossa letra A está respondida. Lembrando que nós, seres humanos, ouvimos de 20 Hz a 20 mil Hz. E os golfinhos estão emitindo com frequência 40 mil Hz a 150 mil Hz, tá? Letra B. Qual o comprimento de onda mínimo e máximo para a onda sonora
das ondas emitidas pelos golfinhos citados no enunciado. Basicamente, ele quer saber o seguinte: qual que é o meu comprimento de onda mínimo e qual que é o meu comprimento de onda máximo, tá? Basicamente é isso. Bom, antes de continuar aqui, eu sei que velocidade é igual a lambda vezes f, não é? Então eu posso isolar o lambda. Então meu lambda vai ser a velocidade dividido pela frequência, não é isso? Então, ó, beleza, descobri isso. Então, deixa eu apagar aqui que eu vou usar esse espaço para número 2. Eu vou escrever então que é a minha velocidade dividido pela minha frequência máxima. É claro, né? A minha frequência e o meu lambda são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu aumento aqui a frequência, ou seja, a frequência máxima, vai ser lambda mínimo, que são grandezas inversamente proporcionais. Eu estou falando de uma velocidade de 1450 metros por segundo, dividido por uma frequência máxima de 150 mil, ou seja, 150 vezes 10 ao cubo hertz, né? Isso vai me dar aqui uma frequência, eu até vou escrever aqui embaixo, desculpe, um comprimento de onda, mais para cima aqui, porque senão não vai caber. Comprimento de onda mínimo de, se eu pegar 1450 e dividir por 150, dá quanto, hein, gente? Deixa eu ver aqui. Se eu pegar 1450 e dividir isso por 150, dá 9,6. 9,6666, vou até pôr um traço aqui, ó, 9,666666, né? Vezes 10. Aí esse 3 está embaixo, para cima, menos 3, né? Metros. Certo? Então tá aí. 9,6 vezes 10 a menos 3 metros. Se quiser representar isso em milímetros, 9,6 milímetros, tá? Bom, ele pediu duas coisas, né? O lambda mínimo e pediu o nosso lambda máximo. Então, duas continhas na mesma questão, ó. Então, o nosso lambda máximo agora vai ser a velocidade dividido pela frequência mínima, né? Porque são grandezas inversas. Se você diminui a frequência, você aumenta o comprimento de onda. A velocidade, nós estamos falando de 1450, dividido pelo comprimento de onda mínimo, que é quanto? Que é 40, né? 40 kHz, né? 40 kg, 40 vezes 10 ao cubo, né? Então, quando eu estou falando então de comprimento de onda máximo, vou fazer essa continha aqui. 1450, porque 1450 dividido por 40, eu vou ter 36,25. E vou jogar esse 10 para cima, 10 a menos 3, né? Não está em notação. Vamos colocar isso em notação? Então, o meu comprimento de onda máximo... Epa! Meu comprimento de onda máximo vai ser andando uma casa... Aliás, se você quiser deixar em milímetros, tá pronto, porque aqui está em metros, né? 36,25 milímetros, né? Então, já está, digamos assim, já em milímetros, né? Se você quiser colocar em metros, vai ficar 3,625 vezes 10 na... Andei uma casa para a esquerda, só mais um. Menos 2 metros, né? Ah, Betão, quero em milímetros. Não tem problema aqui, ó. Esse valor aqui já está, ó. Que está 10 a menos 3 aqui, né? Que já é milímetros, ó. Então, esse mesmo valor aqui, ó, 9,6 também, se você quiser em milímetros, já está em milímetros, tá? Certo? Então, é isso aí. Bom, então, com isso a gente finaliza aqui, então, a primeira questão. Nós vamos agora para a questão de número 2. Vou até pegar um desenho aqui, que eu separei para poder pôr aqui na lousa, para vocês entenderem melhor aqui o que está acontecendo. Beleza. Vamos lá, número 2. Um avião passa sobre certa cidade a 10 km de altura, com a velocidade de 612 km por hora. Quando ele passa sobre um ponto em que está um observador, ele tem a impressão de que o som veio de uma direção inclinada com a vertical.
considerando a velocidade do som igual a 340 metros por segundo, determine a distância percorrida pelo avião do ponto em que o som foi emitido até passar sobre o observador. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia. Ó. Vamos lá. Vou pôr aqui o desenho para vocês entenderem. Ó. Tá aqui o nosso avião. Tá? Só para vocês entenderem aqui o que está acontecendo. Então, veja bem. Nós temos que o avião ele sai aqui do ponto B e vai até o ponto A. Vou até pôr uma reguinha aqui para a gente poder mostrar isso. Ó. Aqui, vou pôr ele totalmente. Aqui. Então, ó, ele sai do ponto B aqui e vai até o ponto A. No mesmo tempo, digamos assim, que o som, olha só, demora para sair aqui de B e chegar até o ponto O. Então nós temos aqui duas distâncias, né? Eu tenho a distância BA aqui e tenho a distância BO aqui, certo? Beleza, lembrando que o tempo é o mesmo, tá? Para as duas distâncias, para percorrer BA e BO. Por quê? Na verdade, o avião está em cima da pessoa. A pessoa está aqui, ó. Né? Na verdade, o avião está em cima da pessoa. Só que ele está percebendo o som como se viesse na diagonal. O que está acontecendo então? Ele está recebendo um som de que foi emitido lá pelo ponto B. Né? Então, beleza. Só para contextualizar e vocês entenderem melhor. Bom, vamos pensar aqui rapidinho. O que eu tenho aqui? O que é o tempo, na verdade? Ó, nós sabemos que velocidade é o espaço percorrido dividido pelo tempo, não é? Então, eu posso falar, então, se eu for isolar aqui, vai ficar ΔT vezes V igual a ΔS. Então, eu posso falar que o meu tempo, ele é o que, na verdade? Ele é o espaço percorrido dividido pela velocidade. Então, é o espaço pela velocidade. Descobrir o que é o tempo, né? O nosso tempo, então, ele fica sendo o espaço dividido pela velocidade. Beleza, compreendi essa ideia. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o tempo, né, em função do som, né, e o tempo em função do avião. Vamos pensar aqui, ó, o tempo que demora para o som percorrer isso aqui vai ser o quê? Ó, o som ele vai percorrer a distância B até O. Né? Isso aqui vai ser percorrido pelo som. Aqui é pelo som. Né? E aqui a distância BA vai ser percorrida pelo avião. Né? Tá aqui. Então, ó, vamos pensar assim, ó, o tempo do som e o tempo do avião é o mesmo, só para vocês entenderem. O tempo do som aqui, então, vai ser essa distância, BO, dividido pela velocidade do som. Certo? Beleza, entendi, Betão, beleza. O tempo do avião agora é o espaço que ele percorreu, que é BA, dividido pela velocidade do avião. Certo? E como eu estou afirmando que o tempo do som e o tempo do avião é o mesmo, eu posso igualar isso aqui. Se eu posso igualar isso, eu posso escrever então que BO sobre a velocidade do som é igual a BA sobre a velocidade do avião. O tempo é o mesmo, né? Então eu posso igualar BO sobre a velocidade do som é igual a BA sobre a velocidade do avião. Certo? Bom, até aí, beleza, tranquilo, né? Então o que eu quero saber na verdade? Ó, considerando a velocidade de 340 metros por segundo, determina a distância percorrida pelo avião, do ponto em que o som foi emitido até passar sobre o observador. Então, na verdade, ele quer saber a distância BA. Ele quer saber essa distância BA aqui, ó. Vamos isolar BA, então? Então, vai ficar assim, ó. BA é igual a BO vezes VA. Esse VA está dividindo, passa para lá, multiplicando, sobre a velocidade do som. Olha que bacana. Agora é só a gente substituir. Então, o BA vai ser... O BO é a distância percorrida de B até o observador, que foi 10 mil metros, né? 10 mil metros, que é representante, que é o equivalente, desculpe, a 10 quilômetros. Então, tem ali 10 mil metros. Vezes a velocidade do avião. A velocidade do avião é 612, né? Quilômetros por hora. Se eu dividir 612 por 3,6, vai dar 170. Vou colocar 170. Dividido pela velocidade do som,
que é de 340. Então essa distância BA então vai ser de 5.000 metros, ou o equivalente a 5 quilômetros. Então pronto, tá aí respondido a segunda questão. Então só para você entender de novo, dar uma contextualizada melhor. Você está aqui, certo? Suponhamos que esteja aqui em cima do ponto O, né? Um pouquinho mais para a esquerda, aqui em cima do ponto O. O avião está passando em cima da sua cabeça, mas você ouve o som como se estivesse aqui, ó, chegando na diagonal e não estivesse vindo de cima, né? E o que acontece? O tempo que o avião demorou para chegar em cima da sua cabeça, você está olhando em cima, para cima assim, ó, e está vendo ele em cima da sua cabeça, vai ser o mesmo tempo para o som emitido lá no ponto B chegar até você. Por isso que nós igualamos aqui o tempo do som e o tempo do avião. É basicamente isso, tá? Vou apagar aqui a nossa lousa agora e volto com a 3 e a 4. Já volto. Voltando aqui na questão número 3 e na questão número 4... Veja bem, na terceira questão, no ouvido, para a chegada de informações sonoras ao cérebro, o som se propaga de modo simplificado por 3 meios consecutivos: o ar, no ouvido médio, e o meio sólido, que são os ossos martelo, bigorna e estribo, e o meio líquido no interior da cóclea, né? Ao longo desse percurso, as ondas sonoras têm. O que vai acontecer, gente? A onda sonora está se propagando no ar. Quando chega no ouvido, ela sofre uma refração. Ela muda de um meio para outro, né? Então, quando uma onda ela muda de um meio para outro, ela sofre o que nós chamamos de refração. A única, digamos assim, a única grandeza que se conserva e que se mantém constante o tempo todo é a frequência. Amplitude, velocidade, comprimento de onda, essas são variáveis. Então, por exemplo, quando fala mudança de frequência, né, eu já sei que essa alternativa aqui está errada. Manutenção de amplitude, eu já sei que essa alternativa está errada. A única manutenção que é garantida é a manutenção da frequência, né? Manutenção na forma de uma onda e na frequência entre os meios. Não. Manutenção na forma de onda? Não. Mudança de velocidade de propagação de um meio para outro. Então aqui sim, essa a gente tem certeza que acontece, né? Sempre muda a velocidade quando você tem ali meios diferentes com índices de refrações diferentes. É óbvio que o ar, a sua pele, né, a sua carne, seu osso vai ter, obviamente, índices de refração diferentes e vai ter, então, velocidades diferentes, tá? Então, a alternativa correta aqui fica sendo a letra D de dado. Vamos para a questão número 4, ela exige um cálculo mais bem tranquilo, né? Vou até mudar aqui a cor do meu pincel para azul. O eco é um fenômeno que ocorre quando o som emitido e seu reflexo em um anteparo são percebidos por uma pessoa com intervalo de tempo que permite o cérebro distingui-los como sons diferentes. Para que se perceba o eco de um som no ar, no qual a velocidade de propagação é de 340 metros por segundo, é necessário que haja uma distância de 17 metros entre a fonte e o anteparo. Na água, em que a velocidade de propagação do som é 1.600 metros por segundo, a distância precisa ser de quanto? Gente, isso aqui é física básica de cálculozinho de velocidade média, né? Nós sabemos que a velocidade de qualquer coisa é a distância dividido pelo tempo, né? Pelo intervalo de tempo. Beleza. O que eu quero saber aqui, gente? Vamos pensar um pouco, só para vocês entenderem, né? Qual que é o tempo que o ouvido humano precisa para poder conseguir distinguir o som. Veja bem, se ele precisa, né, de uma distância de 17 metros, está aqui a pessoa e está aqui a parede, né? Ele disse que essa pessoa aqui, então, ó, tem uma distância D aqui de 17 metros, né, em relação à parede. Mas o som não só vai, o som vai, bate na parede e é refletido de volta. Então, o som vai,
e vem. Então acaba que essa distância D aqui vira uma distância o quê? 2D, né? Então eu posso vir aqui substituir que a velocidade, nesse caso aqui do som, né? A velocidade do som vai ser 2 vezes a distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo. Então, mais uma vez trocando os dois aqui, eu só quero saber qual que é o intervalo de tempo para o ouvido humano perceber, né? O eco, né? Eu vou ter então 2D dividido pela velocidade do som. Então, substituindo aqui agora, ó, o intervalo de tempo vai ser 2 vezes 17 dividido pela velocidade do som, que é 340. Se eu pegar 2 vezes 17, vai dar 34 vezes... Não, dividido por 340, né? Vai dar 0,1. Beleza. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó. Então, o tempo que eu demoro é de 0,1 segundos para perceber o eco, né? Se for menos do que 0,1 segundos, é reverberação, não é eco, né? Eco é 0,1 segundos ou mais. Isso aí é o tempo mínimo para o ouvido humano perceber o eco. Tá, isso no ar. E na água, como é que seria esse eco, né? Então, mesma formulazinha. Eu vou ter que a minha distância vai ser a velocidade vezes o tempo. E eu vou dividir isso aqui por 2. Mas por que, Roberto, está dividindo isso por 2? Porque eu não, aqui no caso, esse 0,1 segundo é o tempo de ida e volta. E eu quero saber só a distância até o anteparo. Então, é metade dessa distância. Tá? Então, eu vou ter que a minha distância vai ser a velocidade na água, que é 1.600, vezes 0,1 segundos. E tudo isso dividido por 2. O que me dá uma distância aí de 80 metros. Tá? Aqui uma distância de 80 metros. O exercício aqui é, entre aspas, desculpe o termo da palavra, mas é tão sacana que ele colocou 160 aqui, ó. Por quê? Se você esquecer de dividir por 2 aqui, ele vai te dar a opção ali de 160 para você marcar a alternativa errada, né? Mais uma vez lembrando, por que eu dividi por 2 aqui? Precisa dividir por 2 lá, Betão? Não entendi, né? Aqui nós calculamos o tempo do eco, né? O tempo para o cérebro humano perceber o eco, que é de 0,1 segundos. O eco é ida e volta, né? E se você emitir um som debaixo da água, eu quero saber a distância da emissão do som até a parede, até onde isso vai ser refletido, né? Então eu quero só a ida. Então por isso que eu dividi por 2, né? Eu não quero ida e volta, eu quero só a ida, para saber a distância da fonte emissora do som até um anteparo, até uma parede, alguma coisa assim, tá? Então vou apagar aqui essa lousa e volto com a 5 e a 6. Já volto. Voltando aqui então, né? Nas questões 5 e 6. O que eu tenho? Veja bem. Na questão 5 eu tenho um ferreiro molda uma peça metálica sob a bigorna A com marteladas a uma frequência de 2 Hz. Um estudante B pode ouvir os sons produzidos pelas marteladas, bem como os ecos provenientes da parede C, conforme mostra a figura. Então tá aqui a bigorna tá aqui, né? O nosso estudante tá aqui e a parede tá aqui, né? São os nossos 3 protagonistas, né, do nosso exercício daqui. Bom, considerando o exposto, qual deve ser a menor distância entre a bigorna e a parede para que o estudante não ouça os ecos das marteladas? Basicamente, o que está acontecendo? Essa bigorna tem que estar a uma distância da parede em que o som vai, volta, e quando ele passa pela bigorna, ele dá a próxima martelada, para os sons continuarem juntos sem eco, né? É como se o eco voltasse e tipo, o eco e o próprio som ficassem juntos, né? Quando o eco retorna na bigorna, ele dá a próxima martelada e aí os dois seguem juntos para o estudante. Aí o estudante não vai ouvir o eco, vai ouvir os dois sons juntos, né? Seria mais ou menos essa ideia, né? Então, para o estudante não ouvir eco, né, é preciso que o eco chegue à posição da bigorna no mesmo intervalo de tempo ou no intervalo de tempo muito próximo do período disso aqui. Então vamos analisar. Ele deu a frequência, não deu o período. Mas eu sei que o período é o inverso da frequência. O período é esse tempo, né? De ele ficar martelando lá. Então ele deu
a nossa frequência, que é de 2 Hz. Então, o nosso período é 1/2. E eu vou ter, então, um período aqui de 0,5 segundos, né? Então, beleza. Quer dizer que ele gasta meio segundo para dar cada martelada e recomeçar o movimento. Beleza. Então, ele gasta 0,5 segundos para martelar. Martelar, ele gasta 0,5 segundos. Beleza. Mas veja bem, 0,5 segundos é o tempo que o som demora, ele teria que demorar, no caso, para ir, bater na parede e voltar, né? Ou seja, a minha distância vai ser a velocidade do som vezes esse tempo aqui, vezes esse tempo t, dividido por 2. Porque eu não quero saber, gente, a distância de ida e volta do som. Eu quero saber a distância de ida só, que é a distância da bigorna até a parede, né? E aqui eu vou substituir agora. A velocidade do som é 340 vezes o tempo, que é 0,5 segundos, né, que é o período, dividido por 2. Né? Então eu vou ter que a distância entre a bigorna e a parede vai ser de 85 metros. Então é fácil, só vem aqui marcar letra B de bola. Tá? Então isso aí é mais um exercício que fala sobre reflexão de ondas, tá? Reflexão de ondulatório. Vamos para a questão de número 6. Nessa questão número 6 aqui nós vamos ter vários números e nós vamos julgar eles como sendo verdadeiros ou falsos, tá? Na primeira fala o seguinte, ó, em uma interferência de duas ondas mecânicas se propagando em uma corda, os pontos que permanecem em repouso são chamados de antinodos. Não, isso aqui é falso. Onde sofre interferência e os pontos que permanecem em repouso são chamados de nós, tá? Por isso que é falso. Então não marque a primeira. A segunda, o fenômeno da interferência de ondas pode ser entendido como uma consequência do princípio de superposição de ondas. Sim, uma interferência é uma superposição, né? Lógico, pode ser construtivo ou destrutivo, mas isso não vem ao caso. E este, por sua vez, como consequência do princípio da conservação de energia, não tem nada errado aqui, pode marcar número 2, tudo certo. Número 4, o experimento de difração em uma fenda dupla pode comprovar a natureza ondulatória da luz. Sim, é aquela famosa fenda de Huygens, né? Eu não sei se é essa pronúncia exata, que depende se você pronuncia em inglês, se você pronuncia em francês, se você pronuncia em português, né? Mas, sim, esse experimento da fenda dupla comprova a natureza ondulatória da luz, ou seja, a luz ela também é considerada uma onda. Lógico, ela tem aquela dualidade onda-partícula, mas ela sim pode ser considerada uma onda. A oitava fala o seguinte, ó, duas ondas que se interferem construtivamente têm suas características físicas individuais alteradas. Não tem. Pode ser construtivamente, destrutivamente, as suas características físicas não são alteradas. Tanto é que quando elas passam uma pela outra, né, elas continuam se propagando como se nada tivesse acontecendo. Então, marcou a 2, marcou a 4, a 8 é falsa. Tá? A interferência não altera as características físicas individuais de cada onda. Simples assim. Então, não marque a 8. 16. A difração é a propriedade que uma onda possui de contornar um obstáculo ao ser parcialmente interrompido por ele. Eu vivo falando sobre isso. Sempre comentei isso nas nossas aulas, de que a difração é a possibilidade de uma onda contornar obstáculos, né, gente? Falei muito sobre isso com vocês, então eu vou somar 16 mais 4 dá 20 com 2. Então minha soma aqui deu 22, tá? Então, gente, com isso nós encerramos o 5 e o 6. Vou apagar aqui a lousa e retorno com o exercício de número 7. Falta só ele para a gente finalizar a nossa correção. Eu já volto. Bom, galerinha, voltei aqui com a questão número 7, né, que foi a última questão, se eu não me engano, né, que eu havia passado aí na aula passada para vocês resolverem, né. Nós vamos fazer essa questão número 7 juntos, né. Eu sei que tem aí a 8, da 8 até a 12, faltam poucos exercícios para a gente concluir, mas são todos aí mais ou menos do mesmo nível, são exercícios um pouco mais básicos. O que eu vou fazer?
após encerrar aqui a explicação do exercício número 7, eu vou deixar aqui no Classroom disponível a correção, né, passo a passo de todos os exercícios, né, até o 12, inclusive os exercícios também que são consolidando saberes, tá? Então todos os exercícios de aplicando conhecimentos, consolidando saberes, vai estar disponível para vocês a resolução completa, passo a passo, aqui no Classroom, tá? Se mesmo você consultando a dúvida persistir, você pode me procurar no privado no WhatsApp, assim que possível eu estarei te respondendo, tá? Com o maior prazer. Agora o seguinte, galera, eu passei até o número 7, vou corrigir aqui passo a passo junto com vocês em videoaula até o exercício número 7, tá? Na próxima aula nós já vamos começar com o efeito Doppler, beleza? Bom, vamos falar de exercício número 7 então. O número 7 fala o seguinte, ó, uma corda de 60 centímetros em um violão vibra em uma determinada frequência. É correto afirmar que o maior comprimento de onda dessa vibração em centímetros é... Gente, o maior comprimento de onda possível é no primeiro harmônico. Lembra lá qual é o primeiro harmônico? O primeiro harmônico é esse aqui, ó. Onde você tem aqui, ó. Olha só, a frequência que a gente chama de frequência fundamental, né? Ou primeiro harmônico. Por quê? Porque o seu comprimento de onda, ó, vai ser isso aqui tudo. A onda vai terminar aqui, ó. Ou seja, se o tamanho da sua corda é de 60 centímetros, quer dizer que 60 centímetros no primeiro harmônico, 60 centímetros no primeiro harmônico representa a metade dessa onda. Você tem mais 60 centímetros para ter um lambda completo, ó. Daqui até aqui você tem meio lambda. O outro meio lambda está aqui, ó. Então você tem que ter o dobro, ou seja, 120 centímetros é o máximo de comprimento que você vai ter falando de comprimento de onda. Por quê? O do segundo harmônico já vai ser esse aqui, ó, o segundo harmônico, ó. Falando de violão, né? Esse já é o segundo harmônico. Ou seja, 60 centímetros já é o tamanho da corda e já é o tamanho do comprimento de onda, né? Depois você vai ter 2/3 e assim vai, tá? Então, o maior comprimento de onda possível é obtido onde? No primeiro harmônico. Do primeiro harmônico, daqui, de um nó aqui, ó. Desse nozinho aqui até esse você tem 60 centímetros, que é meio lambda. Então o lambda inteiro vai ser 120 centímetros, tá? Você pode também, caso você queira, usar aquela fórmula que nós vimos na videoaula passada, ó, lambda igual a 2L sobre N, lembra disso? E aí você vai falar, aqui é o 1, né, o fundamental, né? O maior comprimento de onda possível vai ser então 2 vezes L. Esse N aqui é uma frequência fundamental, né? Ou seja, 2 vezes 60 que dá 120 centímetros. Tá? Da mesma coisa, são só duas formas diferentes de interpretar e tentar resolver o mesmo exercício. Tá, galera? Bom, gente, nós corrigimos então os 7 exercícios que eu propus para que vocês fizessem na aula anterior. Tá? Estão os 7 corrigidos em videoaula, passo a passo, belezinha, tá? De boa. Na semana que vem, tá? Nós iniciaremos o efeito Doppler, tá? Que aí é mais um fenômeno ondulatório, mas que ele merece toda uma atenção especial, ele tem que ter uma atenção especial para poder ter um módulo separado só para ele. Vamos falar algumas coisas interessantes. O efeito Doppler, para quem não sabe, né, só para a gente contextualizar aí, é a maior evidência que nós temos do Big Bang, né? Que o Big Bang aconteceu há 13,8 bilhões de anos atrás, blá, blá, né? E todo cientista fala isso, mas por quê? Como que os cientistas têm tanta certeza que o Big Bang aconteceu, né? Então, para isso, nós vamos estudar na próxima aula o efeito Doppler, tá? Então, eu aguardo vocês na semana que vem. Mais uma vez, peço desculpas, mas infelizmente não pude estar presente na aula de hoje. Mas na semana que vem eu quero estar presente com vocês no Meet para a gente bater esse papo sobre o efeito Doppler e falar um pouquinho aí sobre a aplicação do efeito Doppler no dia a dia, na cosmologia, na astronomia. Tá, galera? Um abraço e até a semana que vem.